Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim aqui pra falar sobre as minhas leituras do mês de novembro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então gente, no mês de novembro eu li bastante coisa até, assim, mas eu dei uma segurada, assim. No final do mês até sobraram alguns dias do mês que eu poderia ter lido mais algum livro, algum conto, enfim. Mas eu acabei deixando, assim, deixei só essas leituras mesmo, também pra tirar uns diazinhos, né, pra relaxar a cabeça, assim. E assim, no geral foram leituras interessantes, algumas boas, outras nem tanto, né? Não favoritei tantos livros assim, eu favoritei o último do mês, na verdade. E vamos falar então um pouquinho sobre cada um, lembrando, né, que eu não vou falar spoiler de nenhum livro, só vou comentar mesmo o que eu achei de cada leitura. E o primeiro livro que eu li este mês foi Era Uma Vez um Coração Partido, que é o primeiro livro da nova série da autora de Caraval. E assim, eu até não sabia quando eu tinha comprado, e se eu não me engano eu comentei no vídeo de unboxing que eu fiz por aqui, que eu não sabia que essa série era uma série sequência à trilogia de Caraval. Eu acho que vai ser uma trilogia também, né, e se passa depois dos eventos de Caraval. E até quando eu comprei eu fiquei naquela, será que eu já começo a ler esse e tal? Fiquei meio na dúvida, mas eu resolvi esperar terminar a trilogia de Caraval, e ainda bem que eu fiz isso, porque logo no início do livro tem alguns spoilers do final de Caraval, assim, então seria interessante você ler primeiro aquela trilogia e depois vir pra essa, né? Até porque o primeiro livro ele se passa, começa, né, alguns dias após o final de Finale, que é o terceiro livro de Caraval. Então assim, você pode pegar alguns spoilers, então se você não quiser spoilers, leia Caraval primeiro e depois vem pra essa série. E assim, apesar da gente ter o mesmo contexto, comentado algumas coisas do final da trilogia e tudo mais, aqui a gente tem uma protagonista nova, que é a Evangeline, e a gente tem um protagonista masculino que ele apareceu em Caraval várias vezes, ele é um personagem recorrente, e eu particularmente gostei muito porque ele era um personagem que eu achava muito interessante e que eu queria ter visto mais em Caraval, sabe? Eu queria um pouquinho a mais, assim. Então eu fiquei bem feliz de que ele virou o protagonista dessa nova série, né? Então, assim, eu gostei bastante de Era Uma Vez um Coração Partido. Eu achei muito legal o que a autora fez com esse contexto que ela já tinha criado antes, né? De colocar uma nova história, colocar uma nova mitologia por detrás aí dessa magia que ela criou. Então a gente tem novas coisas sendo apresentadas, novos elementos, então eu achei isso muito bacana. Eu gostei muito da Evangeline, achei ela uma personagem muito legal. Eu gosto da Scarlett e da Donatella, que são as protagonistas de Caraval, né? Mas eu vou dizer que eu acabei me afeiçoando um pouco mais com a Evangeline, sabe? Eu achei a personagem muito mais interessante de se acompanhar, assim, então eu gostei bastante. O personagem masculino ali que estrela junto com ela, que eu não vou falar quem é pra não dar spoilers, também achei ele muito legal, assim, muito interessante. Queria isso, sabe, de ver um pouco mais do personagem, então tô bem contente, assim, com o resultado. É um livro que eu li muito rápido, assim, porque eu não conseguia desgrudar, sabe? Eu achei a escrita da Stephanie Garber, que é a autora, né? Eu achei muito boa, assim, a escrita dela, então realmente gostei bastante. E já foi lançado o segundo livro lá fora, que o nome eu acho que é The Ballad of Never After, acho que é esse o nome. Foi lançado aí faz uns 2 meses. Só que a editora Gutenberg, que é a editora brasileira, né, dos livros, ela já postou um Vem Aí da sequência, já colocou a capa, já colocou o título, que ficou Balada dos Felizes para Nunca, se eu não estou enganada, mas ainda não anunciou quando é que vem aí, qual vai ser o preço da pré-venda, não abriu para venda ainda, só anunciou que logo aí vamos ter novidades. Provavelmente o livro vem aí no primeiro semestre do ano que vem, né, no início do ano que vem, mas vamos ver. Mas assim, eu fiquei bem feliz porque já tá vindo aí, sabe? Eu achei que ia demorar mais, né? E assim, eu dei 4,5 de 5, gostei bastante, como eu falei, achei legal essa pegada nova pra história, pra aqueles, né, alguns personagens que a gente já tinha visto, pra essa história, pra esse contexto que a gente já tinha visto antes. Achei a escrita da Stephanie muito melhor aqui do que em Caraval, então realmente recomendo pra quem leu Caraval e quer mais, pra quem de repente não gostou tanto assim de Caraval, acho que dá pra dar uma segunda chance com Era Vez um Coração Partido. E é isso, gente, agora eu estou bem ansiosa pra ler a sequência. E aí logo em seguida eu terminei de ler Um Verão na Itália, que era um livro, assim, que eu tinha visto já no Kindle Unlimited, inclusive está disponível lá, que era um livro que me chamou a atenção, porque eu achei a capa bem coisa assim, romance fofinho na Itália, né? Aí o título que já vai, Um Verão na Itália. Então me chamou muita atenção, assim, tinha no Kindle Unlimited, falei, vou pegar aqui. E assim, eu me decepcionei um pouquinho porque eu tava esperando um pouco a mais. Tipo assim, não que eu tava esperando um mega livrão ali, coisa e tal, mas eu tava esperando um romance gostosinho, tava esperando que fosse ver um pouco mais do cenário da Itália e coisa e tal.
E aí, a parte da Itália já me frustrou total, porque a personagem, ela vai pra Itália, mas ela passa praticamente o livro inteiro dentro da casa na Itália, então, tipo, a gente não tem essa exploração do cenário em si. E aí, o romance, que era o que sobrou do livro, pra mim foi muito fraco, sabe? É um livro, assim, que não é ruim, tá? Eu não tô falando que o livro é ruim, mas eu achei muito fraco em todos os aspectos. Eu não consegui gostar dos protagonistas, o livro, ele alterna os pontos de vista entre os dois protagonistas, e eu achei os protagonistas bem qualquer coisa, assim, sabe? Eu não consegui me conectar com eles, com a história deles, assim. O romance em si foi tentado construir uma coisa, assim, meio um enemies to lovers ali no livro, mas eu não comprei muito, sabe? Assim, eu não sei, eu só não consegui me apegar muito, assim. Como eu falei, não é um livro ruim, mas é um livro que eu achei fraco, sabe? Assim, para um romance e tal, eu tava esperando que fosse algo melhor, assim, enfim. Então eu acabei não gostando muito. Esse é o primeiro livro de uma série, na verdade. É uma série de 4 livros, que é aqueles que, tipo, cada livro foca em um personagem diferente, né? Nesse caso, são 4 irmãs. O nome da série é Irmãs Shakespeare, se eu não me engano. E cada livro foca em uma irmã diferente. Mas, assim, eu não tô com vontade de dar continuidade. O primeiro e o terceiro livro estão disponíveis no Kindle Unlimited, se eu não tô enganada. Mas eu realmente não quero dar continuidade. Não gostei muito da escrita da autora mesmo, assim, achei que faltou algo a mais, sabe? Era um livro que deveria ter sido uma leitura rápida, uma leitura fácil, e não foi, sabe? Eu não achei que fluiu muito bem, assim, né? Eu dei 2,5 de 5, porque realmente não foi um livro que me marcou, assim, daqui a um tempo eu vou até esquecer dele, muito provavelmente, assim, da história e tudo mais. Mas eu não acho que ele seja de todo ruim, como eu falei, né? Eu acho que ele é mais fraco do que ruim mesmo assim. Mas, assim, se você quiser ler, tá lá disponível no Kindle Unlimited. E esse mês eu reli A Abadia de Northanger, da Jane Austen, que, assim, vou dizer que dos livros que eu já li dela, esse era o que eu menos lembrava da história, né? E tem um porquê, né? É uma história que, no geral, ela é bem esquecível, assim, né? Ela é bem mais fraca, assim, ela não tem tanta coisa acontecendo no enredo quanto Orgulho e Preconceito, Emma, né? Enfim, então é um livro até bem curto, e eu acho que junto com Lady Susan talvez seja aí os mais fracos da Jane Austen mesmo. E assim, a história até que ela é legalzinha, mas eu não acho que aconteça tanta coisa, sabe? É uma história que acaba sendo meio previsível em certos aspectos, assim. Não é um livro ruim, longe disso. Eu acho que qualquer livro, mais ou menos, da Jane Austen ainda assim é melhor do que muito outro livro, né? Então, assim, eu acho que a escrita da Jane Austen sempre valoriza muito, mesmo histórias mais ou menos, assim, né? A personagem principal eu acho que talvez seja junto com a Anne de Persuasão, que dos que eu lembro, assim, né? Acho que talvez seja mais fraquinha também, assim, que ela não tem muita personalidade. Mas tem algumas coisas que eu gosto, assim, sabe? Eu me envolvi com a história em alguns aspectos, assim, em alguns momentos. Tem 2 personagens nesse livro que eles são insuportáveis, mas, assim, é o papel deles serem insuportáveis, então, né? Não é um erro da Jane Austen em si, né? Criar eles. O propósito deles era aquele, então, assim, só dá raiva mesmo porque eles são irritantes, mas estão ali pra isso, né? Então, assim. Mas eu gostei, assim, eu gostei de fazer essa releitura pra relembrar, né, realmente essa história. Eu quero ver agora se eu encontro alguma adaptação, eu não sei se foi feita, deve ter sido, né, porque Jane Austen sempre gera aí adaptações, então eu queria ver pra ver se levaram isso, né, pras telas, de que modo, se foi inserido alguma coisa a mais na trama, enfim, né, se você tiver aí uma boa recomendação de adaptação de Abadia de Northanger, me recomenda aí nos comentários. E assim, eu dei 3,5 de 5, porque, como eu falei, assim, é um livro ok, não acho ruim, mas tá longe de ser os melhores da Jane Austen, sabe? Então, assim, eu acho que ele fica ali mais realmente na média mesmo. E se você quiser ver aí, se você quiser ler, né, tem várias versões dele que tá disponível no Kindle Unlimited. Inclusive, a versão que eu tenho física tem no Kindle Unlimited, então dá pra você ler ali. E assim, né, gente, Jane Austen, eu sempre recomendo ela por aqui, então acho que sempre vale a pena dar uma chance. Mas se você for começar a ler a autora, eu recomendaria começar por outro, porque esse pode dar uma desanimada aí em quem tá começando. E esse mês eu li também uma HQ que eu já tava louca pra ler há alguns meses. Uma HQ que ficou muito popular nos últimos meses por conta da adaptação da Netflix, que é Sandman. Sandman é uma série de quadrinhos, né, de HQs aí, escrita pelo Neil Gaiman, e ele lançou já faz muito tempo, mas realmente ficou popular ali pra meados de agosto, mais ou menos, que foi quando a série lançou, porque a série realmente fez um grande sucesso. E assim,
Eu assisti a série e eu amei a série. Eu não conhecia nada do personagem nos quadrinhos, assim, eu já conhecia algumas coisas por cima de cultura pop, assim, que eu já tinha ouvido falar, né, do Sandman e coisa e tal. Mas, assim, eu não conhecia nada da história mesmo que o Neil Gaiman escreveu e tudo mais. Então, eu fiquei muito surpresa com tudo que eu vi. Pra mim, é uma das minhas séries preferidas do ano, com toda certeza, assim, trouxe cenas belíssimas, assim, um jeito muito tocante de contar histórias, então eu gostei bastante. E aí eu tinha ido atrás das HQs pra ler logo depois de ver a série, porque realmente eu me interessei bastante. E assim, HQ é sempre complicado, porque é aquela coisa, como é que eu começo, né? E aí tem várias edições diferentes, então assim, se eu não me engano, Sandman já é uma série finalizada, eu acho, tá? Me corrijam aí se eu estiver errada. Mas assim, existem várias edições diferentes. Então tem edições que, tipo, reúne, sei lá, 9 histórias diferentes em um. E aí outra edição, na verdade, reúne 5. Então é diferente cada edição, sabe? E aí eu encontrei essa edição, que foi a que eu li, que ela é uma edição comemorativa de 30 anos, se eu não me engano. E ela tem em português e tem em inglês, só que na Amazon tem a versão em inglês no KU, no Kindle Unlimited, né? E aí, assim, as versões físicas são muito caras. Então, pra eu ler na versão física, ia demorar se eu quisesse comprar, né, HQ por HQ, e não era a minha prioridade também. E aí eu aproveitei, então, que estava no KU, e todos os volumes dessa edição estão disponíveis no KU em inglês, e aí eu peguei pra ler. Assim, a parte do inglês eu achei bem tranquila, tá? Se você tem um inglês mais básico, assim, eu acho que dá pra ler de boa. Eu achei meio ruim ler HQ no Kindle. Assim, eu preferi ler no aplicativo do Kindle no computador, que eu achei mais fácil de ampliar ali pra ler, é colorido, então é melhor pra visualizar também. Mas assim, dá pra ler no Kindle também, tá? Tranquilo. Mas falando sobre a história, então. Assim, o livro ele vai reunir algumas histórias diferentes. Ele vai até mais ou menos metade do episódio 6 da primeira temporada de Sandman, se eu não me engano. E assim, eu vou ser um pouco polêmica aqui, porque eu vou dizer que eu prefiro a série. Ah, quer dizer que a HQ é ruim? Não, óbvio que não. Assim, eu gostei bastante. É uma adaptação que foi muito fiel, então assim, tem muita coisa que tem ali na HQ realmente foi passado pra série. Só que eu acho que a série ela trouxe um toque a mais, o toque do audiovisual. Então assim, tiveram várias cenas que eu tava esperando, ansiosa pra ler, porque foram cenas que eu gostei muito na série e que não tiveram o mesmo impacto na hora de ler, sabe? E é óbvio, quando você tá vendo algo, um filme, uma série, enfim, eles utilizam de recursos que você não tem como passar num livro, numa HQ, enfim, né? Então a trilha sonora, os efeitos visuais, os próprios atores ali transparecendo as emoções e tudo mais, efeitos visuais, né? Eu acho que eu já comentei 2 vezes efeitos visuais, né? Mas é que tava muito bons os efeitos visuais da série. Mas assim, gente, realmente tiveram várias coisas assim que eu tava esperando a mais nos quadrinhos, sabe? Então eu me decepcionei levemente. Novamente, não que seja ruim, tá, gente? Óbvio que não. Mas realmente eu acho que a série conseguiu passar um pouco a mais, sabe? E assim, pretendo ler os próximos, mas como ainda vai demorar pra vir segunda temporada, então assim, eu não pretendo ler em seguida, sabe? Eu vou deixar assim, quando der eu leio o segundo, enfim. Eu dei 4 de 5 pra esse primeiro livro, pra esse primeiro volume, né? Realmente porque eu acabei esperando um pouquinho mais e achei que, enfim, talvez se eu tivesse lido primeiro os quadrinhos do que visto a série, minha opinião fosse diferente. Mas porque eu vi a série primeiro, eu acabei esperando mais de alguns momentos em específico e acabou que eu preferi a série, né? Mas, assim, no geral, eu acho que vale a pena pra quem gostou da série também, né? Dar essa continuidade enquanto a série não volta aí com uma segunda temporada. E aí, esse mês eu também li Kingdom of the Cursed, que é o segundo livro da trilogia aí de Kingdom of the Wicked. E assim, o primeiro livro eu tinha lido em dezembro do ano passado. Eu comprei na Black Friday, fui bem empolgada, tal, aquela coisa toda. Fui ler em dezembro do ano passado e eu achei bem mais ou menos. Eu tinha achado algumas coisas muito interessantes, assim, da história, mas no geral eu tinha achado meio fraco, assim, sabe? Porque tinha muita gente que falava desse livro, mas eu achei, tipo, uma fantasia tão qualquer coisa, sabe? Só que, como tinham várias coisas que tinham despertado meu interesse, a história em si, a premissa do livro e o próprio final do primeiro livro tinha me deixado curiosa, eu já tinha resolvido que eu ia dar uma segunda chance, eu ia dar continuidade aí pra série pra ver se o segundo livro mudava aí um pouco sobre a minha opinião. E felizmente mudou. Assim, eu gostei muito desse segundo livro, vou dizer. Ah, é um livro impecável, então corrigiu todos os erros do primeiro, coisa e tal? Não, tiveram algumas coisas que eu ainda fiquei meio ok. Mas assim, ele é muito melhor do que o primeiro livro, na minha opinião.
Eu acho que o foco que esse segundo livro tem é muito mais interessante do que no primeiro livro. Eu até comentei sobre ele no vídeo que eu lancei de livros que todo mundo ama, menos eu, porque eu fui falar de outro livro da autora, que é o Jack Stripador, e eu comentei sobre a questão que a autora, tanto no primeiro livro lá do Jack Stripador, quanto no primeiro livro desse aqui, que é o Kingdom of the Wicked, ela quer forçar ali, ela quer focar, né, a história numa investigação criminal e força um pouco esse caminho a seguir, sabe? Ai, de investigação e coisa e tal. E eu achei isso muito fraco no primeiro livro. E ainda bem que isso não existe no segundo. É um foco completamente diferente. Então eu achei isso legal. Tirou uma das coisas que eu mais tinha detestado no primeiro livro, sabe? Eu gostei muito dos personagens também. Uma coisa que eu também falei do primeiro livro é que o protagonista masculino, que é o Wrath, era um personagem que eu achava que ele tinha muito potencial como personagem. Ele tem muito jeitão, assim, bem de personagem fictício que as autoras escrevem pra fazer os leitores terem um crush, sabe? Assim, personagem moreno, sombrio, com passado triste, que é meio vilão, coisa e tal. Então, só que no primeiro livro ele não tinha profundidade o suficiente. Então, assim, tinham vários momentos que eu falei, eu acho que eu gosto desse personagem, mas ao mesmo tempo eu não conheço o suficiente. E nesse segundo livro a gente conhece mais dele, então eu gostei, ele acaba ganhando um pouco mais de foco. Então, assim, várias coisas que eu senti falta no primeiro livro aqui foram um pouco corrigidas, sabe? Então eu gostei. A gente tem muito, assim, clima acontecendo entre os personagens principais, então tem muita química entre os personagens, assim. Vários momentos, assim, realmente em que, como eu falei, eu senti falta no primeiro livro, aqui a autora colocou de outra forma, né, escreveu de outra forma. Eu gostei mais da escrita dela aqui também, achei mais interessante. E terminou de uma maneira, novamente, que me fez ficar muito curiosa pro terceiro livro agora, né? Então, assim, não sei quando é que eu vou ler o terceiro, mas sim, eu vou ler o terceiro, vou finalizar a série, porque eu achei que agora sim a história ficou mais interessante, ainda mais com as reviravoltas do final do segundo livro. Então, assim, vamos ver o que vem por aí. Mas eu dei 4 de 5, porque realmente, assim, me interessou, sabe? Muito mais do que o primeiro. Acho que deu uma sequência muito melhor, assim, pros fatos, como eu já falei. E apesar de que ainda tem algumas coisas que ainda me faz torcer o nariz um pouco assim, no geral eu acho que a autora fez um bom trabalho. E vamos ver aí o que vai vir no terceiro livro. E aí eu li também A Árvore Inexplicável, da Carol Chiovato, eu não sei falar o sobrenome dela, mas é uma autora nacional. E esse livro é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo, nos dias atuais. E mistura aí um pouco, né, da realidade com uma parte mais fantasiosa, como é, né, as fantasias urbanas. E assim, eu me surpreendi bastante, assim, eu nunca tinha lido nada da Carol. Eu sei que tem outro livro dela muito conhecido, que é o Porém Bruxa, que eu já vi muita gente falar, só que eu nunca tinha lido nada dela. E assim, quando eu li a sinopse do livro, eu confesso que eu tinha ficado interessada, mas eu tinha achado algumas coisas um pouco confusas. E conforme eu fui lendo, assim, no início do livro, eu ainda estava um pouco confusa a respeito de algumas coisas. Demorou um pouco para eu entender algumas coisas. Mas assim, eu gostei bastante. Eu achei a escrita da Carol muito boa, assim, ela tem uma escrita muito boa mesmo. Tinha várias horas, assim, que eu tava lendo e eu falava, tá, o próximo capítulo é o último, e eu lia mais 5, porque, tipo, eu tava muito presa, assim, na história que ela tava contando, e a escrita dela te deixava, assim, com vontade de querer mais, né, de ficar ali lendo mais, então eu gostei bastante. A parte da fantasia em si, apesar de ser um pouco confusa de início, eu achei muito legal, porque é uma coisa que eu nunca vi em nenhuma fantasia, sabe? Assim, eu leio muita fantasia, então, assim, eu achei muito legal, assim, que ela explorou algo completamente diferente e que faz muito sentido dentro do contexto do Brasil, né? Dentro do contexto de São Paulo, lá que é onde se passa a história, então eu achei isso muito bacana. Gostei dos personagens, tem bastante representatividade até, assim, dentro do livro, então eu achei isso bem bacana também. E, assim, a minha única crítica, além dessa coisa de ser um pouco confusa no início, é que eu queria ter visto um pouco mais no final. Eu achei que o final não ficou corrido, mas que assim, os capítulos finais eles podiam ter sido um pouquinho maiores pra finalizar algumas coisas, sabe? Ele finaliza tudo certinho, tá? Ele fecha todas as pontas, é um livro solo de fantasia, então pra quem gosta de livros solo de fantasia é uma boa pedida. Mas assim, algumas coisas eu queria ter visto um pouquinho mais, sabe? Mas eu dei 4 de 5. Gostei muito do livro mesmo, assim, achei muito diferente, assim, de tudo que eu leio, de fantasia, assim, mesmo, né? E pra quem gosta, né, de fantasias, gosta de fantasia urbana e que se passa na nossa realidade, né, ainda mais dentro do Brasil, acho que com certeza é uma boa pedida, assim, você com certeza vai encontrar aí uma coisa bem diferente do que você normalmente lê. E agora eu tô bem curiosa pra ler outros livros aí da Carol. E aí, depois dessa fantasia nacional, eu li Scattered Showers, que era, assim, um livro que provavelmente era o mais esperado do ano pra mim. Porque assim, esse livro é da Rainbow Rowell e é um livro de contos, então é uma reunião de 9 contos aí.
e 3 desses contos é com personagens que ela já tinha escrito antes, né, de outros livros dela. Então a gente tem um conto da Regan, que é uma personagem de Fangirl, um outro livro com os protagonistas de Anexos, que é um livro dela que eu ainda não li. E aí a gente tinha um conto focado em Simon e Bess, da trilogia Simon Snow, que pra quem não sabe, chegou neste vídeo aqui, nunca tinha visto nada meu, é a minha trilogia, assim, maravilhosa. Tá aqui em cima, gente. Eu adoro mostrar aqui, ó, meus Funkos Pops aqui, dos bonitinhos aqui. E eu sou apaixonada por essa série, entendeu? Então, assim, é um conto de 30 páginas que não acontece nada demais? É, eu amei mesmo assim e tava super esperando por isso? Sim. Então, assim, gente, se fosse uma página contando aí os dois parados assistindo televisão, eu ia ler, eu ia amar e ia favoritar, entendeu? Mas assim, gente, eu fiz um post falando sobre este livro lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. E eu conto um pouquinho mais da sinopse de cada conto e tudo mais. Falo um pouco da minha opinião geral, o meu ranking aí de histórias do livro. Mas assim, tem a história aí, né, do Simon e do Bess, que é a história Snow for Christmas, mas a gente tem outras histórias, tem umas histórias que eu gostei, tiveram outras histórias que eu achei mais ou menos, tiveram outras que eu não gostei tanto assim. Então, assim, é um livro que tem umas coisas meio diferentes, assim, cada história é diferente entre si, então não tem nada que se conecta, né, até porque nem tem como, porque, tipo, o mundo ali, por exemplo, de Simon e Bess é um mundo de magia, e aí, tipo, Fangirl não tem nada a ver com isso, então, assim, né, não tinha como ser tudo conectado. Mas é um livro de histórias diferentes, assim, né? E no geral eu gostei, sabe? Eu achei divertido, assim, é rapidinho de ler, como eu falei, são contos bem curtos. Tinha alguns contos dela que eu já tinha lido antes, porque uns 3 ou 4 contos desse ela já tinha disponibilizado. Até tem 2 contos que tem no Kindle Unlimited, só que em inglês, né? Então eu já conhecia alguns desses, assim, mas eu gostei, assim, no geral eu achei uma leitura leve, assim, também, sem nada que tenha que pensar muito, sabe? Então eu gostei bastante, assim. É um livro que ainda não tem tradução, porque ele lançou agora, dia 8 de novembro, então, assim, acabou de lançar. Não vi nada falando também se vai ser lançado por aqui. A Rainbow, né, a editora dela aqui no Brasil, é a editora seguinte, então até agora eu não vi a seguinte falando sobre nada. Não sei se vem aí, mas como a gente tem contos aí de Fangirl e de Simon Snow, né, a trilogia Simon Snow, que são livros que foram relançados pela editora seguinte, talvez aí eles lancem aí ano que vem, mas por enquanto realmente não tem nada. Eu dei 4 de 5, porque assim, se fosse só a história do Simon e do Bess, gente, ia ter sido favoritado 5 estrelas, né? Mas não é. Então, assim, eu tive que fazer uma média ali entre todas as histórias. E eu acho que 4 é uma nota justa, sabe? Porque tiveram, assim, mesmo as histórias que são mais ou menos, eu achei fofinhas, sabe? Então, assim, acho que dá pra passar um tempo. Acho que vale a pena. Então, assim, se você gosta desses livros que eu comentei, né? E quer ver alguma coisa sobre os personagens, acho que vale a pena aí dar uma conferida. E aí eu li também A Ascensão da Rainha, que é um livro de fantasia que eu já tava a fim de ler há bastante tempo, assim. E aí eu vi que tava no KU e aí eu resolvi pegar pra ler. E assim, eu já tinha lido a sinopse, só que tipo há muito tempo, então eu não lembrava de muita coisa quando eu comecei a ler. E no início eu me surpreendi, porque tipo, eu tinha gostado muito da escrita da autora, principalmente, sabe? Eu achei uma escrita muito clara, assim, né? É um livro de fantasia, mas eu tinha achado, assim, muito fácil de entender, muito descomplicado, sabe? Então, eu li, assim, era muito... Que geralmente livro inicial de fantasia, você fica aquela coisa, tipo, tá, o que tá acontecendo, né? E tiveram algumas coisas que eu fiquei um pouco confusa, porque no início do livro tem, tipo, algumas árvores genealógicas, coisa e tal. Então, eu ia lendo o livro e eu ficava voltando nas árvores pra ver o que tinha a ver com o que estava sendo contado no livro. Mas, assim, a história como um todo eu tava achando muito fácil de se entender, muito simples, assim, né? E, assim, o livro como um todo, ele é um livro legal. Assim, eu gostei do livro, tá? Achei um livro que ele é contado de uma maneira satisfatória. Só que ele é um livro que é muito mais pra quem tá iniciando no mundo da fantasia. Isso porque, assim, eu sou uma pessoa que eu amo ler fantasias, assim, a maior parte das minhas leituras são fantasias. Então eu já li fantasia desde super complexas a fantasias super simples. E essa fantasia de Ascensão da Rainha, ela é muito simples. E aí, assim, não é só a questão da mitologia em torno ali, a história, o contexto, construção de mundo, que é simples, coisa e tal. É bem feita, tá? Mas é simples. Mas o que mais me incomodou foi que, assim, nenhum conflito no livro, ele é levado até o fim com uma seriedade e uma complexidade. Então, assim, tem vários momentos no livro em que, se fosse qualquer outra fantasia, iam ter 50 obstáculos, e aí ia ter... o plano era que acontecesse
de tal jeito, e aí não, alguma coisa deu errada, e aí seguiu por outro caminho, e aí mais alguma coisa deu errada, sabe? Porque a gente tem essas coisas acontecendo, né? Nada nunca funciona a favor dos personagens. Sempre uma coisa dá certo a cada 50 coisas que deram erradas. E nesse livro eu senti que, tipo, a todo momento tudo dava certo, sabe? Eu não senti que, tipo, tiveram complicações reais na história. E isso acabou tirando um pouco da complexidade da história pra mim, porque tiveram vários momentos em que eu pensei, ah, tá, vai acontecer alguma coisa. Tá, mas não vai dar nada de errado, sabe? Então, assim, tiveram até alguns momentos em que aconteceu algumas coisas, mas não eram tão graves quanto qualquer outro livro poderia fazer ser, sabe? E teve uma outra questão que me incomodou desde o início do livro, e que eu quase não vi, eu fui ver as resenhas no Scooby, e eu quase não vi ninguém comentando sobre isso. Porque a gente tem, não é um livro focado no romance, mas a gente tem um romance de plano de fundo ali entre a protagonista e um outro personagem, que eu não vou dizer quem é pra não dar spoiler. Mas assim, eu achei muito problemático. E quem leu, por favor, venha falar comigo sobre isso. Porque assim, a personagem no início da história, ela é menor de idade. Ela faz 18 anos no meio do livro. Mas esse personagem, que é o par romântico dela, é que eu não vou ter como falar isso sem falar spoiler. Então assim, só é problemático, porque tipo... Ah, enfim, gente, tem tanta complicação nesse meio aí, que, enfim, eu achei, tipo assim, ah, tudo bem, naquela época, que é pra retratar, tipo, uma época medieval, né, as meninas, tipo, casavam cedo, aquela coisa toda, e a personagem não casa nem nada disso, tá, gente? Mas, tipo, eu sei que ela com 18 anos, ela 17, 18 anos, provavelmente numa época medieval já estaria casada ou pronta para casar, né? Mas, assim, o contexto todo que é esse romance que acontece me deixou meio e, tipo, o personagem masculino, ele até, tipo, é interessantezinho, assim, sabe? Eu não achei ele um personagem ruim. Mas o contexto que ele tá inserido ali, a relação dele com a protagonista, eu achei muito estranho, assim. Eu achei muito estranho mesmo. E aí o livro, ele termina de uma forma fechadinha, ele termina de uma forma bonitinha. E aí eu descobri que tem uma sequência, que é uma duologia. Na verdade, eu já sabia que era uma sequência, mas, assim, depois que eu tava chegando no fim do livro, eu achei que, de repente, a sequência pudesse ser outros personagens, sabe? Mas não, vai continuar acompanhando os mesmos personagens. Mas assim, eu não sei se eu vou ler, porque eu não vi necessidade, sabe? E como depois no final eu fiquei um pouco decepcionada, que eu achei um pouco simples demais, não sei, sabe? Então assim, é um livro legalzinho, mas é isso, assim. Se você tá começando a ler fantasia, como eu falei, eu acho que é mais interessante, sabe? Pra você começar a pegar, assim, essas questões. Eu dei 3,5 de 5. Porque realmente, assim, apesar de tudo, eu gostei da história. Eu achei interessante, eu achei divertida, sabe? Eu gostei, assim, dos personagens, mas probleminhas, assim, me deixaram com uma pulguinha atrás da orelha. Então eu acabei dando aí 3,5. Mas ele tá disponível lá no KU, tá? O primeiro, o segundo não tá. Então isso também me fez pensar se eu deveria ler o segundo ou não. Então, enquanto não entrar, talvez se um dia entrar no KU eu leia, mas por enquanto não tá nos meus planos aí. E aí eu também li Uma Dama Fora dos Padrões, que é o primeiro livro da série dos Rockesbys. Rockesbys, eu não sei falar esse nome, que é uma série da Julia Quinn, que é a escritora dos Bridgertons, né? E assim, gente, eu já falei sobre Bridgertons aqui no canal, já falei lá no Instagram. E, cara, eu vou dizer que assim, os livros do Bridgertons, eu acho eles divertidos. Aí dessa vez é divertido de engraçado mesmo, assim, eu acho que é engraçado, é legal de ler e coisa e tal, mas eu tenho meus problemas com a Julia Quinn, assim, né? Em questão de escrita, de personagens, enfim. Mas é um passatempo legal, assim, né? Mas eu resolvi dar uma outra chance pra ela. Esse livro, inclusive, eu peguei ele, eu não sei se foi na Prime Day ou no Book Friday, foi uma das últimas promoções que teve aí, que vários livros de romance de época entraram, tipo, estavam o e-book de graça, então eu peguei vários. Eu não sou de ler romance de época, mas eu queria dar uma chance, então eu peguei aí e vou testar, entendeu? O primeiro que eu tô lendo dessa seleção aí que eu peguei é esse livro, Uma Dama Fora dos Padrões. E assim, ele é um livro legal, sabe? Ele é gostosinho de ler. E assim, uma coisa da Julia Quinn que eu não posso falar é essa questão de escrita, porque a escrita dela é muito cativante nesse sentido, assim, sabe? Todos os livros que eu já li dela, assim, eram livros que dava pra ler super rapidinho, tipo, em um dia, sabe? Esse eu li em 2 dias, assim, porque eu lia só mais na parte da noite. Mas assim, se você pega um dia que você não tá fazendo nada, dá super pra você ler em um dia só, sabe? Então, eu gostei, assim, dessa coisa mais engraçada que ela traz pra trama. Eu gostei dos personagens, eu achei a história bem legal, assim, de acompanhar. É uma história simples também, sabe? Mas é interessante. Mas eu vou dizer que eu tenho um problema com a forma com que a Julia escreve os personagens masculinos dela. Assim, e aí você vai dizer, ah, mas ela tá escrevendo de uma época e coisa e tal. Assim, eu não quero entrar muito a fundo, né? Não quero problematizar o negócio.
Assim, gente, eu já li outros livros que se passavam naquela época de verdade, que a autora estava naquela época de verdade, e os personagens masculinos não eram assim. A própria Jane Austen, sabe? A gente tinha personagens que às vezes eram um pouco rudes, que tinham umas falas meio estranhas, mas assim, os personagens da Julia Quinn, eles agem de um modo algumas vezes, eles têm algumas falas que às vezes me incomoda, sabe? Ainda mais porque assim, tudo bem, se passa naquela época, mas ela está escrevendo esse livro no século XXI. E a gente sabe que nem tudo que ela está escrevendo é historicamente correto, né? Tipo assim, ela não tá escrevendo um romance histórico que realmente tá seguindo os fatos históricos certinho, sabe? Então tinha algumas coisas que dava pra ela alterar ali na história, sabe? E eu acabo me incomodando com isso porque é um padrão que parece que os personagens dela seguem, sabe? Porque não é, um personagem faz isso e os outros são diferentes. Não, parece que todos os personagens masculinos dela têm alguns traços de personalidade que são parecidos. E isso, tipo, se fosse um personagem só, eu não ia me incomodar. Tipo, de repente na hora da leitura e tal, mas depois ia passar. Mas como são todos, isso acaba puxando, sabe? Tem alguns personagens que eu acabo preferindo do que outros, assim. Que esse traço de personalidade acaba não sendo tão forte, digamos assim. Mas, assim, no geral, acho que todos eles meio que seguem um padrãozinho básico, sabe? Aí ela vai moldando o personagem a partir disso. Então isso acaba me incomodando um pouco. Mas assim, eu dei 3,5 de 5. Acho que é uma nota justa pro que eu achei do livro, sabe? Pelo que eu já expliquei aqui, enfim. Eu pretendo dar uma continuidade, assim, não sei quando, tá? Não por agora, mas assim, de repente mais pra frente, né? De ler os próximos livros, assim, da série. Porque como eu falei, assim, apesar dos meus problemas, eu acho que a Julia tem uma escrita muito cativante, sabe? Então dá vontade de você continuar a ler mesmo, assim, né? E pra quem já leu os livros dela, né? Pra quem gosta de Bridgerton e tudo mais, tem grandes chances de você gostar. Então acho que dá pra você apostar nesse livro sem problemas nenhum. Em novembro, então, a gente tava aí já em clima de Copa, né? E aí eu quis ler um livro pra me colocar ainda mais nesse clima, que foi o livro No Flow, que é uma antologia de 4 contos, todos escritos por autoras nacionais. Cada conto é escrito por uma autora diferente. E dessas 4, eu só tinha lido uma dessas autoras, que é a Cora Menestrelli, que eu já comentei várias vezes aqui, já li várias coisas dela. Eu acho que eu já li praticamente tudo dela agora, né? Porque todo mês eu tô trazendo alguma coisa diferente. Mas tinha outras autoras que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha lido nada delas, né? Então foi o meu primeiro contato com elas agora. E assim, o conto da Cora foi meu preferido, mas assim, eu gostei de todos, sabe? Eu achei muito legal, muito bem escrito. Eu não vou entrar muito na questão de sinopse de cada um, de explicar como é que acontece, porque senão eu vou dar spoiler. Mas assim, todos os 4 contos, eles se passam na Copa do Catar de 2022. Eles são meio que interligados, assim, não bem interligados, mas assim, tem personagens de um que aparece no outro, ou que é comentado no outro, então isso é bem legal. Tem personagens do Coraverso que aparecem, né, no primeiro conto, que é o conto dela. Então ela sempre faz essas conexões, então achei bem legal também. São 4 contos de romance, tá? E são romances LGBTQIA+, e fora nessa questão do romance também tem bastante diversidade em outros aspectos. Então eu gostei bastante, eu super recomendo, assim, principalmente se você quer realmente entrar ainda mais nesse clima de Copa, né? É um livro que tá disponível no KU, né, no Kindle Unlimited, mas também a versão dele pra comprar é super baratinha, então vale a pena, assim. E eu gostei bastante de ler, assim, esse livro temático, né? Eu terminei de ler ele no dia da abertura da Copa, então, assim, achei super temático esse momento, assim, que a gente tá vivendo, e eu super recomendo. E pra fechar o mês, e fechar com chave de ouro, eu li Amor e Azeitonas, que é o terceiro e último livro daquela série de Amor e Gelato, Amor e Sorte, e agora Amor e Azeitonas, né? E assim, eu reli o primeiro livro, né? Eu comentei ali num vídeo, acho que foi mês passado, mês retrasado, nem lembro mais. Mas eu tinha relido o primeiro livro, eu não tinha gostado, assim, tanto quanto da primeira vez que eu li. E aí eu li o segundo e eu gostei muito, assim, tinha virado meu preferido. Só que aí veio esse terceiro, e aí ele passou na frente e virou meu preferido dos 3, assim. Eu acho que ele tem elementos que eu gostei nos 2 primeiros livros e ele reúne aqui. Então, assim, a gente tem um romance sendo trabalhado e eu gosto muito da forma com que ele é trabalhado. Tem o desenvolvimento da protagonista, que eu acho muito legal, e tem o desenvolvimento do relacionamento pai e filha, e que eu acho muito bacana. E além de tudo isso acontece em Santorini, na Grécia, que é um lugar que eu super quero conhecer algum dia. E a gente tem toda uma história de encontrar a cidade perdida de Atlântida. E eu achei isso fantástico, sabe? É uma história que eu acho muito fascinante, então eu achei muito legal. Então, assim, eu gostei de tudo nesse livro, sabe? Eu confesso que, assim,
apesar de que desde o início a leitura fluiu muito bem, demorou um pouco pra eu engatar na história mesmo, sabe? Mas depois que eu engatei, cara, eu não consegui parar de ler. Teve um momento mesmo, assim, que eu ia ler, vou ler só 5 capítulos, assim, faltavam, acho que 15 capítulos pra acabar o livro, e eu falei, vou ler mais 5, e eu terminei o livro, porque, tipo, eu não conseguia largar, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer. Então eu gostei muito, assim, do livro. Tiveram algumas partes que eu achei bem emocionante. Chorei, inclusive, em algumas partes. Tem alguns temas mais sérios sendo tratados, mas eu gosto bastante da forma com que a autora trata esses temas, sabe? É uma forma leve, assim, ao mesmo tempo, em que dá a seriedade pro assunto, não pesa a história, sabe? Gostei do romance, achei que foi muito bem distribuído ao longo do livro, sabe? Não achei que ficou forçado, não achei que ficou corrido. Então, assim, gente, no geral eu só tenho coisas boas pra falar desse livro. Dei 5 estrelas, favoritei, realmente foi o único favoritado do mês, assim. Realmente aos 49 do segundo tempo, assim, eu favoritei um livro, eu achei que não ia ter nenhum. Mas eu gostei bastante, assim, realmente. E eu super recomendo pra quem gosta desses livros mais rapidinhos de ler, mais leves, assim, sabe? Essa série do amor e outras coisas aí, acho que vale super a pena investir, assim. É uma série que deve ser mais 12, mais 14 aí, provavelmente. Então acho que vale a pena recomendar pra outras pessoas também, né? E é isso aí. Se você já leu, me conta aqui nos comentários. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu li em novembro. E novamente eu falei pra caramba, né? Eu sei. Mas assim, como eu falei, no geral, foi um mês assim de leituras boas. Algumas mais, algumas menos, assim, né? Foi um favoritado só. Eu até achei que eu não ia favoritar nenhum no mês, então foi bem nas últimas, assim. Mas eu acho que no geral foi um saldo positivo. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês leram aí no mês de novembro. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante, ajuda o vídeo a chegar pra mais gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram pra continuar acompanhando meu conteúdo literário. E toda vez que eu termino de ler um livro eu comento lá, né, nos stories também, então me segue lá. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.